Eu estou gravando esse vídeo a pedido de alguns alunos para que nós consigamos fazer uma conexão entre uma aplicação Java e um banco de dados. Então vamos por partes. Eu vou utilizar o programinha, que é um programa gratuito, tá? Que é o Champ. É um programa onde eu tenho de forma bem compacta o servidor, que é um Apache, eu tenho o MySQL, FileZilla, o Tomcat, etc, etc. Eu não estou utilizando o Workbench, porque eu não tenho ele aqui instalado na minha máquina. Então eu prefiro utilizar esse, que não vai ocupar muito espaço na minha máquina, enfim, e eu consigo fazer a utilização tão bem quanto eu utilizaria lá no Workbench. Então, o primeiro passo, para quem estiver utilizando o Workbench, não precisa do Apache, tá? Mas aqui, start o Apache utilizando o NetBeans, certo? Starta o Apache, starta o MySQL, clica em admin. Outra coisa, só um adendo, tá? Percebam que eu estou utilizando a porta 3306, que é uma porta padrão, tá? Para o banco de dados. Então, eu estou utilizando o Workbench, mas eu quero utilizar o Champ também. Quero utilizar esse programa. Eu recomendo que vocês paralisem os serviços do Workbench, porque eles vão querer ficar disputando a mesma porta. Isso não é interessante, até porque não vai dar certo a conectividade. Então, vamos por partes. Clico em admin. Ele vai abrir para mim o programinha, ele vai abrir para mim o servidor relacionado ao MariaDB, que é o servidor que acompanha o Champ. Então aqui, o que eu tenho? Eu já tenho uma base de dados criada. Minha base de dados é usuários, né? Onde eu vou ter duas tabelinhas, uma login e outra usuário. Eu não tenho nada cadastrado. A gente vai ver que no meu ID eu já vou encontrar outros IDs, né? Por quê? Porque eu já havia feito alguns cadastros com os meus outros alunos. E os nossos IDs, eles nunca vão ser, digamos que, duplicados. Então, Adiane, eu não sei criar um arquivo SQL. Como é que eu faço? Ou você pode clicar em novo, utilizando este programa, tá? Você pode clicar em novo, inserir o nome da tua base de dados e clicar em criar, ou de forma mais, ao meu ver, de forma mais prática, já digitando a codificação SQL. Que basicamente você vai apenas digitar, né, digamos que os comandos SQL, e ele vai conseguir fazer a criação para você sem precisar de nada gráfico. Como eu costumo falar para os meus alunos, eu sou muito dinossauro nesse sentido, né, de fazer a utilização muito realmente de codar, tá? Codando mesmo, ao invés de utilizar as formas gráficas. Porque eu acredito que quando você sabe, você consegue utilizar qualquer programa, não apenas um que você necessite de uma interface gráfica que crie para você. Então, primeiramente, criar o database. Eu não vou criar um idêntico ao que eu estou utilizando. Por quê? Porque eu já tenho ele criado aqui. Então, só ensinando a como criar um database, caso vocês não tenham. Então, criar um banco de dados. Cria um banco de dados, tá? Cria um database. Cria um espaço que vai salvar tabelas. Com o nome, o meu eu vou colocar como Projeto Java. Acho que eu já tenho até aqui. Projeto Java 2. Feito isso, é só clicar em continuar. Ok? Já tenho aqui Projeto Java 2 criado. É só dar um refresh, tá? Só atualizar, só recarregar. Então, já tenho o Projeto Java 2. Eu não tenho nada, porque eu não criei absolutamente nada para ele. Eu tenho o nome da tabela. Você pode criar, já aparece para mim, né? Quando você clica. Você pode colocar aqui o nome da tabela que você quer criar e a quantidade de colunas. Eu prefiro digitar o código. Então, aqui eu vou criar, sempre em caixa alta. Ediane, vai dar algum problema se eu não colocar em caixa alta? Não, ele vai criar, sintaxe aceita. Entretanto, enquanto boas práticas de programação e boas práticas também de averiguação, né, enfim, se é recomendado que se faça em caixa alta e em letras minúsculas, só de fato nomes, tá? Nomes de alguma coisa, nome de coluna, nome de tabela, variáveis, etc. Para ter uma diferenciação. Então, criei a tabela, create table, o nome da minha tabela, sei lá, vou criar como usuário, que é o que eu já tenho, né? Então, abre e fecha parênteses, um par de parênteses. Deixa eu diminuir um pouco. Aqui a gente vai inserir as nossas variáveis, tá? Um ID que vai ser do tipo inteiro. Eu vou dizer que esse meu ID ele vai ter até 2 dígitos, por exemplo. Ele é auto-incrementado. Por quê? Porque eu quero
que ele, sempre que eu atualizar, ele atualiza sozinho. Sempre que eu cadastrar alguém, esse ID ele seja atualizado sozinho, porque eu não preciso colocar um númerozinho para que ele possa adicionar alguém, tá? Então, autoincrementado, ela é uma chave primária, né? Então, primary key. E também é um item não nulo. Por quê? Porque é um item obrigatório. Então, chave primária, não nulo e autoincrementado. Vou colocar uma outra, tá? Sei lá, um nome da pessoa. O nome, eu vou dizer que ele é do tipo varchar e que aceita até 100 caracteres. Varchar é porque é uma string, tá? Então, eu vou aceitar espaços, eu aceito letras, etc, etc. Ele também é um valor não nulo. Por quê? Porque ele é obrigatório. Se você finalizou aqui, não precisa colocar a vírgula. Não finalizei, se você finalizou aqui, retira a vírgula. Não finalizei, coloca uma vírgula e continua inserindo os valores da tua tabelinha, tá? Feito isso, por quê? Porque eu já finalizo com o meu ponto e vírgula. Feito isso, já criei todas as minhas... todos os meus atributos para essa tabela. Eu vou pular para baixo e continuar. Pronto. Percebam que a tabelinha usuário já foi criada agora no meu projeto Java 2. Então, olha, cliquei no sinalzinho de mais, colunas, e já consigo ver as duas variáveis que eu criei, que é ID e nome. Feito isso, vamos para o segundo passo. Baixar o driver, tá? Então, vocês vão abrir o site correspondente ao MySQL, da Connector J. Vocês vão vir em arquivos, vão pesquisar pela versão que vocês querem utilizar. A minha versão é a 8.0, 8.0.19, se eu não me engano. Enfim, mas isso vai da compatibilidade que se tem com o teu programa também. A mais recente, a 8.3, por exemplo, ainda não consigo conectar ao menos ao projeto que eu estou fazendo. Então, sei lá, eu quero baixar essa daqui, 8.0.24. Outra coisa, para que você veja a compatibilidade, é importante que vocês olhem lá no site da Oracle, porque geralmente tem o JDK e qual seria um drive compatível com ele. Mas enfim, em operação de serviços, você vai vir em plataforma independente. No meu caso, eu estou utilizando Windows, então plataforma independente. E eu vou baixar sempre aqui o meu segundo item, tá? Que é o zip, em .zip. É um pouquinho maior, mas é melhor de se trabalhar. Então, clica em download, tu vai fazer o teu download. E depois, quando ele abrir, né, para vocês, tu vai abrir uma pastinha assim, tá? MySQL, conector, Java, a versão que você baixou. Dá um duplo clique e retira daqui o .jar, que é o que nós vamos utilizar para realizar esta conexão com o banco de dados. Só descompactá-lo e colocá-lo, né, inseri-lo no local mais apropriado possível para que você consiga acessar de forma mais rápida. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui e eu já envio também, a gente faz um novo vídeo, um novo tutorial, para que ele não fique tão extenso. Então até já!